Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que o pessoal da Band falou sobre o Vascão que joga hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, hoje o senhor vai ter que dar o braço a torcer e falar que o Vasco, que tem um pacote de 100 milhões que a gente vai mostrar agora, jogando contra o Lanterna, que ainda não pontuou, o Vasco tem a obrigação. Em Manaus, que só tem torcedor do Vasco. Não tem nenhum torcedor do Audax lá, só de repente algum familiar. Você vai aceitar que é obrigação? Aceito que o Vasco tem a responsabilidade de vencer o jogo. Caraca, mané. Bicho chato, Clebão. É obrigação, não é, Clebão? É obrigação. Aí, é obrigação, não é? Ô, JJ. Obrigação, não é? É. Eu falei, JJ, vê dele responder. Ele já tava nos outros. Tá ligado, ele tá ligado. Tá esperto. Fernandão, pô, dá um braço a torcer, mané. Cara, você tem um objetivo, não tem? Vários. Na nutricionista, aquela paradinha que você tá tentando. Isso é um pouco... É obrigação ou responsabilidade sua? Obrigação, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tô há uma semana de dieta, já perdi 7 dias. E 5 gramas. E nenhum grama. Perdi 7 dias da minha vida. E do valor que eu paguei, que não foi barato, não. E agora a Nutri não tem mais negócio de plano, né? Nutri agora é bem cash. feito, massagem. Bem feito. E aí, na hora de pegar o reembolso, sabe quanto o plano reembolso do nutricionista? 3 pão com manteiga só, e uma Coca-Cola. E tu paga 600 nutricionista, pão com manteiga. Horrível a piada. Não, foi bom, tá liberado. Mas é obrigação sim. Cara, Se o Vasco voltar com empate, o torcedor vai ficar chateado, vai vaiar. Cara, a gente não falou aqui, mas é muito... É isso mesmo, o Vasco não pode ir pra lá pensando em empatar o jogo, não. Tem que ir pra ganhar, tem que pensar em ganhar. A gente tá precisando dessa vitória pra brigar aí nos últimos jogos pela classificação, né? Início de temporada, os jogos são bem próximos uns aos outros. Sim. Os caras estão treinando e jogando, estão revezando. A gente tem que entender que é difícil. E o Vasco vai pegar uma equipe que está, entre aspas, desesperada. Teve um ano maravilhoso, sim, de 2023, e está num momento de muita dificuldade. É um jogo que o Vasco tem total responsabilidade de vencer, mas é um jogo muito perigoso também, por achar que pode ser muito fácil ou não, e a gente já se arrebentou várias vezes pensando dessa forma. Campinho na tela! Técnico Dom Ramon Dias, o filho dele é Emiliano Dias, né? Emiliano Dias. Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, Maicon, Léo e Vitor Luiz, Matheus Carvalho. A gente tem... Já vai jogar? Já. Gadames? Já vai jogar com Praxedes, beleza. Rossi na esquerda, Adson na direita e Ryan no ataque, porque o Verrete tá machucado e não vai jogar. E o Piton vai ser poupado. Piton poupado. O Vitor Luiz faz a estreia. E Payet está suspenso. Tomou o terceiro amarelo. Assim, vai ser uma festa bonita em Manaus, hein? Vai ser muito bonito. Mas eu tenho, além, é claro, da importância, né, que a gente está falando do jogo, o Fernandão falou sobre o fato do Audax não ter pontuado. Eu acho que o Vasco, obviamente, pode utilizar disso para se beneficiar. Mas é um time que não joga junto, né? Esse é um time que, do meio para frente especialmente, são jogadores que chegaram no meio da última temporada, um garoto da base, aí tem o Praxedes que já está um pouquinho mais de tempo, mas Galdame chegou agora, Adson chegou agora, o Rossi ano passado jogou muito pouco, a lesão atrapalhou muito, Ryan ano passado também jogou pouco, Praxedes jogou mais e o Matheus Carvalho também teve um certo espaço, mas depois ele não conseguiu ter mais sequência. Mesmo assim, para mim o Vasco é franco favorito e eu quero ver como vai ser esse Vasco sem Jair e sem Paulinho. Porque a tarefa não vai ser fácil, não. Ó, muito legal, Fernandão, a recepção. A gente esteve lá em Manaus, a gente viu a festa que foi pro Flamengo. E quando querem discutir comigo, tirando Flamengo e Corinthians, tá? Que é muito desproporcional a quantidade. Pra mim, a terceira maior do Brasil é a do Vasco. Palmeiras tem muita gente, São Paulo tem muita gente, mas pra mim Vasco é a terceira torcida. E olha isso, cara. É Manaus, Fernandão. É muito, muito louco. E é legal pra caramba também, né? Porque o cara sai da sua cidade, vai jogar um jogo a, sei lá, 5 mil quilômetros de distância e, pô, receber um carinho desse. E o legal do campinho, GV, o Ryan, atacante, ele é canhoto ou destro, Flavinho? Eu acho que ele é canhoto. Eu acho que ele é canhoto. Se ele for canhoto, o Vasco vai entrar em campo, se entrar com esses jogadores, com 6 canhotos. O que não é muito comum nos times de futebol. Porque o Matheus Carvalho, que pode fazer o primeiro homem, é canhoto. Isso tende, né? Deixa o Vasco um pouco tendencioso a jogar pelo lado esquerdo. Vamos ver se isso vai acontecer no jogo de hoje. É bom a galera estar esperto com isso. E, enfim,
não sei se isso é tão importante assim, mas eu acho que é legal a gente falar. Gíria falava disso ano passado. Lembra do campo do Flamengo? Que você falava que só tinha canhoto? Teve uma época do Flamengo que era só canhoto. E uma época boa, né? Ano passado nem tanto, né? Mas era muita qualidade. Mas era muita qualidade. Agora não tinha a ver com a perna. O Ryan, ele é canhoto, sim. Eu me lembrei o gol que ele fez contra o Internacional, é de canhota. Enfim. João, a gente tá com aquela arte do pacotão aí? Então bota na tela aí pra mim. Ó, só... Na sua opinião, o Vasco é a terceira maior torcida do Brasil? Deixe aqui nos comentários o que é que vocês acham. E deixe aqui nos comentários também se vocês gostam dessa formação do Vasco, desses jogadores que vão jogar hoje contra o Audax. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Ó, olha quanto vocês estão falando do homem que ele não atende telefone. Somando todo mundo aqui, mais o Sforza. Já tá aqui o Sforza? Tá ali o segundo. Tá aqui, ó. 100 milhões de... 100 milhões de reais? 100 milhões de reais, somando todo mundo, ó. O João Vitor... Oi? Isso mesmo, tô fazendo conta aqui. João Vitor que pode chegar a 42, quase 43. Sforza, 25 milhões. Adson, 27 milhões de reais. Galdames, compensação financeira ainda não foi revelada. Keller por empréstimo. David por empréstimo. Vitor Luiz, custo zero. E Rojas, empréstimo com opção de compra. Então, assim, são 100 milhões de reais, por uma janela de início de temporada. Mas os caras que já estão lá, dá pra montar uma base forte. Dá pra mandar uma base forte. O problema são os jogadores perdidos, né, por lesão. Isso influencia diretamente. Jair, Paulinho. Jair, assim, pra mim, esses dois já é uma perda muito grande. Né? Desde o ano passado, né? O Jair, eu acho que recuperaria a titularidade esse ano, já estava nesse processo, no meu ponto de vista. Mas, assim, dentre todos esses jogadores, quem mais me agrada, em primeiro lugar, é o João Vitor. Eu acho que é um zagueiro que ainda vai evoluir muito, mas já me demonstrou ser muito seguro. E o Adson, eu gosto muito do Adson. É o tal do pontinha, que joga pelo lado direito com o pé canhoto, mas não fica preso só lá para dar largura, para abrir o campo, não. Ele vem lá atrás para receber a bola, para participar da construção. Sabe quem é um jogador interessante. Eu gostava muito no Corinthians? Duqueiroz. Bom jogador. Aí vem para ocupar o lugar do Paulinho. Exatamente. Que, com relação à característica, é onde o Vasco mais perde, na minha opinião. Sim. Esse cara que consegue fazer a ligação no meio do ataque, tem intensidade para agredir e ajudar na marcação. E o Duqueiroz é um cara que faz mais ou menos isso. Fez isso muito bem no Corinthians, não sei como que tá indo no Zenit. Eu também não acompanhei no Zenit. Mas, com relação ao é um jogador jovem, tem um poder de venda, sim, caso vá muito bem. O Vasco tem se mexido legal no mercado. E aí, pessoal, já pensou em fazer um dinheirinho extra no conforto da sua casa, apenas usando o seu computador ou celular com acesso à internet? Então, clica aí no primeiro link dos comentários fixados. Pois bem, pessoal, tá aí, o Vasco fez esses investimentos, né? Na sua opinião, qual desses jogadores você já acha que foi uma boa investida do Vasco? Se teve algum aqui, se não teve nenhum, também deixa aqui nos comentários. Se teve algum, comenta aqui embaixo qual vocês acham que foi um bom investimento do Vasco. Vocês acham que o Vasco investiu muito bem esses 100 milhões de reais ou não? Né? Então vamos aqui também dar uma olhada sobre o que o pessoal do BTB Esporte falou sobre negociações que podem pintar no Vasco. O empresário do atacante Pedro Henrique, de 33 anos, vem ao Brasil para destravar a negociação entre Vasco e a equipe do Internacional. Informação que veio do canal Atenção Vascaínos. Uma observação é que o Vasco busca por reforços para o setor ofensivo e negocia com o Internacional o empréstimo do atacante. Agora, saindo aqui da informação do atacante Pedro Henrique, do Internacional, trazer também uma atualização em relação a Breno Lopes. A informação é a seguinte: o atacante Breno Lopes mudou de ideia e não quer se transferir para o Vasco. O jogador entende que pode brigar por vaga no time titular do Palmeiras. Informação que veio até do jornalista Matheus Gilbert. Agora, galera, saindo aqui da informação do Breno Lopes, trazer também uma atualização sobre Duqueiroz. A negociação entre Vasco e Zenit por Duqueiroz é para um empréstimo de 1 ano. As conversas foram inclusive confirmadas por Guilherme Miranda, empresário do jogador, ao jornalista Jorge Nicola. Pois é, tá aí, ó. O Duqueiroz pode vir sim para o Vasco, certamente para ficar no lugar do Jair ou do Paulinho, algo assim.
e acredito que pode ser sim uma boa para o Vasco. Deixa aqui também se vocês concordam ou não. E agora vamos ver aqui o que foi que o Edmundo falou também sobre os últimos acontecimentos do Vasco. Eu não assisti a entrevista na íntegra, vi alguns pontos e acho que ele está coberto de razão. O que me espanta é que foi muito rápido, né? Ele está há menos de 30 dias trabalhando no Vasco e já percebeu que a burocracia é gigante. Mas nós estamos aqui fazendo canal só de Vasco pelo menos há uns 2 anos. Desde quando foi anunciada, o Vasco ainda estava na Série B, a 777, que essa burocracia existe. O Jorginho, técnico do Vasco na Série B, já dizia, o scout mora na Alemanha, o chefe mora nos Estados Unidos. Então, demora muito para que as contratações se concretizem. E o pior é o perfil do atleta que a 777 busca. Jogadores jovens para virem para a vitrine do futebol brasileiro e serem vendidos a peso de ouro. E ainda você consegue vender os seus principais ativos. O Peck e o Marlon Gomes eram criticados, mas sem eles está ainda pior. Isso fez com que a 777 arrecadasse, se eu não me engano, aí cerca de 24 milhões de euros. Né? Isso aí dá mais de 100 milhões de reais. Então, assim, você não tem projeto esportivo, você tem apenas projeto financeiro. Então, isso, para quem entende de futebol, fica muito nítido. Mas precisou o Matos chegar para que as pessoas acreditassem, né? Porque a gente está falando isso aqui já há cerca de 2 anos. Tá aí as palavras de Edmundo falando sobre a entrevista do Alexandre Matos, né? Falando também aí da dificuldade que é do Vasco fazer contratações, pagamentos de contratações, devido a eles estarem muito longe, né? A SAF está muito longe aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, né? Então fica um pouco mais complicado. E agora vamos ver aqui o que o fanático vascaíno falou sobre o Vasco também. Vamos dar uma olhadinha aqui numa palhinha do que foi que ele falou. O Vasco segue no mercado. Ontem apresentou de forma oficial Galdames, Kehler, Vitor Luiz, o próprio Adson que estreou. Vocês viram aí o próprio Alexandre Matos falando que 2 ou 3 nomes foram oferecidos, ele está em busca deles. Um deles é o Duqueiroz, uma informação trazida com exclusividade pela Rádio Itatiaia. Mas o Vasco está no mercado sim para repor as ausências do Paulinho e do Jair. E do Marlon Gomes que foi vendido. Jair ia buscar um para repor, que foi o Esforça. A hora que fechar o Esforça é uma solução para o Marlon Gomes. Só que precisa de um meia. O Paulinho era esse meia. E ele vai ficar pelo menos 8 meses, o mesmo tempo do próprio Jair. Então, o Vasco sabe que tem que buscar um jogador para criar, para ajudar o Payet, que não joga amanhã. O Payet não joga amanhã, está suspenso, o Verratti está fora, porque está com dor na costela, pancada, fissura, vai ficar fora, provavelmente, inclusive, dos clássicos Fluminense e Botafogo. Então, o Verratti não joga amanhã. Aliás, falando em atacante, o atacante Pedro Henrique foi relacionado para o jogo de hoje com o Santa Cruz, lá no Campeonato Gaúcho. Ele que é um dos nomes pretendidos. Conversei com meu amigo Wagner Martins, que tem um baita de um canal aqui, o Vaguinha, trabalhamos juntos na Fox Sports, ele acompanha muito o Internacional e o Grêmio, conhece muito o Inter. Ele falou, Bruxo, Pedro Henrique é bom jogador, lado de campo. Falei, porra, exatamente o que eu penso. Ele falou, só que o problema aqui é que o Eduardo Cudê quer enxergá-lo como um centroavante. E aí a concorrência é muito grande, tem Valência, tem Alário, tá vindo o Borré, ele perdeu espaço. Mas se ele for para o Vasco jogar do lado do campo, ele vai ser útil. Já tem o Adson, teria o Pedro Henrique. E o Vasco segue negociando com o Breno Lopes. Então, o Vasco está tentando qualificar o seu elenco. Ontem, na entrevista coletiva, inclusive, o Alexandre Matos, sincerão de novo, ele disse, olha, o objetivo do Vasco é ficar na primeira página da tabela. Ou seja, 1º ou 10º lugar. Claro que é difícil bater campeão, claro que é. Mas vai entrar com esse intuito. Não, vamos entrar para ser 10º. Ninguém entra para ser 10º. Mas, se você entra para brigar na primeira parte da tabela, você tem que brigar com um time forte. E isso ele já passou. A competitividade passa pelas peças que vão chegar. Não adianta ter a base do ano passado, o técnico mantido, se algumas peças forem embora ou machucar e você não repuser a altura.
Essa é uma diferença. Pode ser o Adson à altura do Peck? Pode ser. Pode ser, a gente vai ver com o tempo. Mas para o meio campo, ali está um problema. Na minha visão, a cozinha, a parte de trás, a zaga, está resolvida. Não joga o Medel, tem o Michael. Não joga o João Vitor, tem o Léo. Não joga nenhum deles, tem o Rojas. A gente não tinha esse poder, né? Agora no meio campo tem o Galdames. Vamos aguardar como é que ele vai performar. O próprio Esforça, que deve ser anunciado em breve. Mas e meia de criação para jogar com o Bahia? Clássico com o Fluminense, clássico com o Botafogo. São 2 jogos importantíssimos. Restam 5 no campeonato estadual. E o Vasco precisa performar, porque hoje está fora do G4 da competição. Pois é, pessoal, tá aí as palavras do fanático vascaíno, né? Falando aí sobre reposições, sobre os caras que saíram e o Vasco trazer jogadores à altura. O Vasco precisa sim trazer jogadores à altura dos que saíram, como o Paulinho, o Jair. E ele falou também algo muito importante ali, que é a parte da zaga ali, a parte de trás, né? A parte defensiva do Vasco está muito bom. Ok, tá ótimo. Saiu um, tem outro, saiu 2, tem outro, saiu os 4, tem mais um. Então, essa parte aí está muito bom. Agora o Vasco tem que investir em meio campo e atacante. Tem que trazer jogadores também à altura, né? À altura de reposição. Então o Galdames, que vamos ver como é que ele vai se sair. Tem esse mais outro jogador aí no Inter que pode chegar. Então, tudo está se formando aí para o Vasco batalhar para ficar ali entre os 10. Como ele falou, o Vasco não vai chegar e dizer, não, vamos ficar ali entre os 10, vamos ficar na 10ª posição. Não, entre os 10 colocados, né? Então, tem a 10ª colocação e vocês podem se performar ainda melhor, subir na tabela uma posição até melhor do que a 10ª. Mas ele falou que brigar na parte de cima, na primeira página, que é entre os 10, né? Então o Vasco precisa também ter aí cuidados em contratações, também não pode, porque a 777 liberou para tal do jogador e não para o outro, você trazer esse que ele liberou, sendo que o outro ele é melhor, né? Então tem que ter muita atenção aí nessas contratações. O Vasco já gastou mais de 100 milhões em contratações e eu acredito que esses 100 milhões de contratações não foi bem investido. Alguns jogadores ali, na minha opinião, não traria para o Vasco, não tem futebol para jogar no lugar de quem está saindo, não tem condições, não tem futebol para tomar a posição de quem já está. Então, alguns jogadores ali foram investidos de forma errada. Na minha opinião, não traria alguns jogadores como o Adson e outros, mas aquilo, já trouxeram, agora vamos ver como é que vai se sair. Tem o Esforço agora que vai chegar, né? Foi fechado. Tem também o Du Queiroz, que pode vir aí por empréstimo, então é muito bom para o Vasco. Se ele se performar muito bem, melhor ainda, vai ser um empréstimo, né? E vamos ver como é que vai ficar aí a situação do Vasco para até o final da temporada. Hoje o Vasco tem mais do que obrigação de vencer, não desmerecendo o adversário, mas a obrigação do Vasco é vencer diante da sua torcida. Lá todos vai ser quase meio que 100% de todos os torcedores vascaínos. O Vasco precisa dar essa resposta muito boa, essa recepção que os torcedores fizeram. O Vasco tem que fazer a altura em campo, né? Com a vitória, jogando bem, performando bem. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!